E aí, pessoal, bora embarcar numa viagem no tempo para a gente decifrar a arte da Grécia Antiga? Pois é, e a gente vai ver que a arte deles era muito mais do que só umas estátuas bonitas. Era tipo o Instagram, o cinema e o centro da vida social deles, tudo junto. Então se prepara que a gente vai fundo nisso agora. Olha só o nosso roteiro. A gente começa quebrando um mito bem famoso sobre a arte grega. Depois, a gente mergulha no mundo dos deuses e mitos que eram a grande inspiração para tudo. E aí sim, a gente entra nas formas de arte mais conhecidas deles. E no final, a gente vai conectar todas essas pontas para entender como essa criatividade toda ajudou a construir as cidades-estado, as famosas polis. Fechado então? Beleza, então para começar, o que vem na cabeça de todo mundo quando se fala em arte grega? Ah, essa é moleza, claro que eram. É só lembrar de qualquer museu que a gente já viu em filme. É tudo mármore branco, né? Branquinho, super chique. Pois é, essa é a imagem que todo mundo tem na cabeça. Só que sabe, a tecnologia de hoje em dia meio que deu uma espiada no passado e o que descobriram é de cair o queixo. A verdade, Léo, é que as esculturas gregas eram super coloridas, cheias de vida, com tintas vibrantes, e essa descoberta simplesmente vira de cabeça para baixo tudo que a gente imaginava sobre o mundo antigo. Caramba, então a Grécia Antiga era tipo um carnaval de cores. Isso muda tudo. Mas espera aí, se eles tinham esse trabalhão todo, por que faziam tanta arte? Qual era a ideia por trás disso tudo? Ótima pergunta. E a resposta para ela está bem no centro de tudo para eles, na religião e na mitologia. Então, para entender os gregos, a gente tem que sacar que a religião era tipo o sistema operacional da vida deles. Eles acreditavam em vários deuses, com os Zeus no comando, que moravam lá no Monte Olimpo. E esses deuses eram bem parecidos com a gente, só que imortais, com superpoderes, e adoravam uma fofoca e uma confusão na vida dos humanos. Ah, entendi. Então as histórias de Hércules, Perseu, Medusa não eram só historinhas de aventura para dormir, né? Exatamente. Os mitos explicavam como o mundo funcionava e o que era certo e errado. E os festivais religiosos, esquece aquela coisa de ir quietinho na igreja. Eram eventos gigantescos. Pensa numa mistura de Olimpíadas com Rock in Rio e debate político, tudo ao mesmo tempo. Era festa, era esporte, era fé. Tudo junto, para honrar os deuses e manter a cidade em ordem. Saquei, e imagino que era aí que entravam as esculturas, né? Para criar estátuas incríveis desses deuses e heróis todos. Isso mesmo! Mas a escultura deles foi além de só representar os deuses. Virou uma verdadeira obsessão em capturar o corpo humano perfeito, sabe? Eles queriam mostrar o que era ser ideal, o que era beleza na sua forma máxima. No começo, a escultura grega era bem dura, meio robótica, parecida com a arte egípcia. Mas com o tempo, os artistas foram pegando o jeito. E aí, caras como o Miron simplesmente revolucionaram tudo, criando estátuas que pareciam que iam sair andando, com realismo e um movimento impressionantes. Nossa, a diferença é absurda. É como passar de um boneco antigo que só mexe os braços pra cima e pra baixo para uma action figure super articulada, congelada no meio de um golpe. Dá a impressão que a estátua vai se mexer a qualquer momento. E essa criatividade toda não ficou só nas estátuas, não. Eles criaram uma forma de arte completamente nova, que era tipo um espelho para a sociedade se olhar: o teatro. As tragédias eram os filmes cabeça deles, sabe? Aqueles que fazem a gente pensar. Elas falavam sobre temas pesados como destino, moralidade, as tretas da vida. Peças como Édipo Rei eram super intensas, colocavam os heróis em situações sem saída e faziam a plateia inteira pensar: e se fosse comigo, o que eu faria? Ah, então era tipo um programa de comédia de hoje, que tira sarro de político e famosos, só que ao vivo e com umas máscaras bem doidas? Exatamente. A comédia era o jeito que eles tinham de criticar quem estava no poder sem arrumar problema. E olha que legal, depois de horas assistindo às tragédias super sérias, eles precisavam de um respiro, né? Aí entravam as peças satíricas. Pensa assim, é tipo a cena pós-créditos dos filmes de heróis, só que 1000 vezes mais zoeira. A galera ficava lá, toda tensa com os dramas dos deuses e heróis, e de repente, quando a peça acabava, entrava uma galera fantasiada de sátiros, que são umas criaturas metade homem, metade bode, bem bagunceiras, e eles começavam a fazer uma paródia de tudo que tinha acabado de acontecer. Eles pegavam aqueles mitos super sérios e transformavam numa grande piada, com um humor bem escrachado. Era a maneira perfeita de aliviar o clima e mostrar que, no fundo, eles também sabiam rir de si mesmos. Essa mistura de drama e zoeira mostra como o teatro para eles era um lugar para pensar e discutir sobre tudo na vida. Ok, entendi. Esculturas incríveis, teatro que fazia pensar e rir, mas e a arte do dia a dia, para a galera comum?
Aí é que entra a cerâmica. Os vasos de argila não eram só para guardar coisa, eram verdadeiras telas de pintura. E o mais legal é que cada formato tinha uma função específica. Olha só, a ânfora, que era mais alta, servia para guardar vinho. Já a cratera, que era larga, tipo uma bacia, era onde eles misturavam vinho com água para beber nas festas. Cada formato já dizia para que o vaso servia, antes mesmo de você ver o desenho. E as pinturas nesses vasos são como fotos do passado. Elas são uma janela incrível para a gente ver como era a vida deles. Tinha de tudo, desde cenas de mitos famosos, tipo o Odisseu e as Sereias, até coisas super normais do dia a dia, como atletas treinando ou cenas de família. Então eles foram ficando cada vez melhores em contar histórias nesses vasos, né? Começaram com os desenhos geométricos mais simples e depois evoluíram para cenas cheias de detalhes. Olhando aqui, o estilo de figuras vermelhas parece que foi o top de linha. Foi quando eles realmente conseguiram mostrar todo o talento nos detalhes. E agora a gente chega no ponto mais importante. Toda essa arte, as esculturas, o teatro, os vasos, não era só para ser bonita, tinha um papel social muito, mas muito poderoso. E tudo isso tá ligado à ideia de polis, a cidade-estado grega. Peraí, como assim? O que uma estátua tem a ver com o governo da cidade? Simples. A arte criava experiências que todo mundo vivia junto. Quando o povo de Atenas se juntava para ver uma peça de teatro ou para admirar as esculturas no Partenon, não era só um passeio. Era um evento que unia todo mundo, que reforçava os valores deles e criava um sentimento de orgulho de pertencer àquela cidade. Nossa, então a arte não era só um espelho da sociedade. Ela ajudou a construir a sociedade. Deu a eles uma identidade, uma história em comum. Exatamente. E essa é a grande lição que os gregos nos deixaram. Eles mostraram que a arte não é só um luxo, uma coisa separada da vida real. Não, ela é fundamental. Está no centro de como a gente cria uma comunidade, discute ideias e, no fim das contas, entende quem a gente é. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a arte dos gregos era um espelho tão fiel da sociedade deles, o que a nossa arte de hoje, os filmes, as músicas, até os memes, diz sobre quem nós somos? É uma boa pergunta para a gente ficar matutando. Bom, pessoal, por hoje é isso. Fechamos aqui nossa análise da arte e cultura grega. Valeu por acompanhar a gente.